Opa, tô passando aqui no início do vídeo para falar que eu já fiz um vídeo resumindo os primeiros 5 capítulos dessa história, sendo o primeiro vídeo a parte 1 e esse a parte 2. Recomendo assistir o primeiro vídeo para entender um pouco sobre o começo da história. Começando de onde terminei, Niro consegue entrar na academia. Enquanto andava pelo corredor, Evan ordena para que Niro nunca andasse perto dele pois seu cheiro era horrível. Ele não queria que Niro se associasse a ele e que ele não podia mencionar o nome dele a não ser que fosse extremamente necessário. Ele seria o escravo de Evan, e nunca podia agir como se fosse parte de sua família. Niro não questiona nada e apenas decide obedecer. Algum tempo depois, em uma enorme sala, estavam reunidas várias pessoas. De repente uma pessoa dá as boas-vindas aos estudantes recém-chegados e se apresenta como sendo a diretora da gloriosa academia. Seu nome era Cadia Maragas. Ela demonstrava estar muito entusiasmada nesse ano, além de que todos os descendentes dos heróis que auxiliaram o Imperador Muri na guerra contra os demônios estavam ali. Essa história será contada mais pra frente. Os descendentes eram Evan da família do grande sábio Kudum, um cara da família do grande sábio Etramuz, as 3 filhas da rainha elfa Lunadel e um garoto da família do cavaleiro negro Gaion. A diretora incentiva todos os alunos e deseja que eles se tornassem os heróis daquela geração. E que os professores estavam ali para tudo o que eles precisassem. Niro estava no fundo. O discurso da diretora não tinha nada a ver com ele, além de que muitos estavam olhando para ele com um olhar nojento por ser escravo, mas ele já esperava por isso, já que aquela era uma academia para nobres. Algum tempo depois, um grupo de alunos estava recebendo instruções de um professor bem musculoso e mandão. Ele fala que eles ainda não eram alunos oficiais pois ainda precisariam participar em um teste no próximo mês para ver se eles eram verdadeiramente qualificados. Até lá, eles seriam divididos em grupos para se prepararem, e caso alguém falhasse no exame ele seria mandado de volta para casa. Niro ficou no mesmo grupo de Evan, junto com mais 2 nobres e com uma outra escrava. Evan foi declarado como líder do grupo e caso algo acontecesse ele seria o responsável. Evan não fala nada, mas por dentro ele estava furioso e incrédulo por estar no mesmo grupo que eles. Quando eles foram para os dormitórios, Evan fala para os escravos irem tomar banho pois não queria que o quarto ficasse a cheirar mal. Niro e a menina obedecem, mas Evan olha para ele com um olhar repugnante e pergunta por que ele não o chamou de mestre. Niro tenta se desculpar, mas Evan fica furioso e grita para eles saírem dali. Sem poder fazer nada, os escravos tiveram que obedecer às ordens. Fora do quarto, a menina tenta se apresentar para Niro. Ele pergunta se ela era uma elfa, tendo a resposta que ela era uma meia-elfa. Ele fala para não chamar atenção, seus pensamentos, emoções e convicções, ninguém podia saber deles. E assim ele segue seu caminho em direção à casa de banho. Niro nunca havia tomado banho em um lugar daqueles, e para ele, aquele lugar era um paraíso. Mais tarde, os 3 playboys estavam jogando, e Evan ordena para Niro ir lavar as roupas. A meia-elfa sente pena dele e tenta ajudar, mas Niro recusa a ajuda, e fala que para os nobres era nojento ver 2 escravos se ajudando e manda ela embora. À noite, um dos nobres ordena para que a meia-elfa dançasse, mas ela não sabia dançar. Os 2 playboys tiram sarro da cara dela e falam que isso era óbvio já que ela era muito gorda. Por sua vez, Evan fala que era melhor irem dormir, e fala para Niro apagar as luzes. De manhã, Niro leva o café da manhã até Evan, que estava insatisfeito pois ele havia demorado muito. E como se não bastasse os outros 2 garotos ordenam para Niro ir buscar o café da manhã deles. A meia-elfa corre para ajudar apesar de Niro não gostar muito da ideia. Eles correm para a lanchonete, e quando voltam pro quarto, a elfa tropeça e bate em Niro fazendo com que toda a comida caísse no chão. Evan fala para ele jogar fora e ir buscar outro, ou então para Niro dar sua comida para eles. Após terminarem de tomar café, os nobres saem para dar uma volta e ordenam para Niro limpar o quarto. Mais tarde, durante uma aula o professor fala para cada um escolher um membro do grupo para duelarem. Os 2 playboys decidem lutar contra Niro e contra a meia-elfa, pois pensavam que podiam ganhar pontos facilmente. Evan pergunta se eles não tinham vergonha já que achavam que iam receber pontos por espancar lixos como eles. Eles tinham que duelar com uma espada de madeira. E para vencer alguém tinha que desistir. Um dos playboys olha para Niro e parte para o ataque, mas com um golpe sublime, Niro parte a espada do riquinho.
O cara não consegue acreditar naquilo e como desculpa ele fala que a espada devia estar velha. O professor fica intrigado e dá uma nova espada para ele. O Playboy tenta novamente atacar Niro, mas ele parte sua espada novamente, deixando todos admirados. Incrédulo, Playboy pergunta por que todas as espadas estavam ruins. O professor fala para ele parar de ser convencido, já que todas as espadas estavam em boas condições, e que ou o oponente era bom demais, ou ele era bom em quebrar espadas, e assim Niro vence o duelo. Para quem não entendeu toda essa surpresa das pessoas é porque nesse mundo os escravos não podiam empunhar nenhuma arma, era algo proibido, e se alguém fosse encontrado usando uma arma, ele seria morto. Lembrando que expliquei tudo isso no primeiro vídeo. Niro vai para um canto, ele mostrava estar satisfeito ao ganhar muito músculo enquanto trabalhava nas minas. De repente uma das princesas elfas vai para o mesmo lugar onde ele estava, ela fica surpresa ao ver que ela não era a primeira a finalizar o seu duelo. Niro fica um pouco tímido, e fala que ficou impressionado com a habilidade dela. A princesa fala que lutar com espadas não era seu forte, e só venceu porque os caras não sabiam nem o básico. Ela pergunta qual era o motivo de Niro se comportar tão formalmente já que eles eram da mesma idade. Niro fala que ele se comportava assim por ser um escravo. A princesa pergunta se escravos eram algum tipo de raça. Niro responde que não, e que isso tinha a ver com o status. Ela fala que não ligava para isso de status social e fala para ele parar de se comportar tão formalmente com ela. Após isso, Evan vence seu duelo e se dirige até eles. Ele vai até a princesa e tenta puxar um papo com ela. Mas ela não dá muita bola e manda ele embora. Evan vai até Niro e pergunta como ele ousou derrotar um nobre e que era melhor ele ter muito cuidado. Mais tarde no dormitório, a meia-elfa foi totalmente espancada. Os três riquinhos entram no quarto e Evan chama Niro. Ele fala que desde o momento que Niro havia entrado na academia, ele havia esquecido sobre sua situação. E parecia que ele tinha que lhe ensinar apropriadamente qual era o valor da sua existência. Com isso, ele manda Niro virar um cavalo. Sem poder fazer nada, Niro obedece e fica na posição de um cavalo. Após isso, Evan ordena para Niro relinchar para ele. Niro começa a fazer os barulhos que um cavalo faz, e como se não bastasse toda essa humilhação, um dos caras subiu em cima de Niro para dar uma volta. A meia-elfa também não pode escapar e teve que passar pela mesma humilhação. Após um tempo, os três decidem ir tomar um ar e deixam os dois escravos no quarto. A meia-elfa não parava de chorar de tanta dor que estava sentindo nos joelhos. Niro se levanta e fala para ela parar de chorar, e que era melhor sorrir pois assim doía menos. Os joelhos de Niro estavam sangrando e fala que um dia ela iria encontrar uma chance. Após isso muda de cena, onde mostra Niro quase apunhalando Evan que estava dormindo. Mas aí ele imagina uma situação onde ele seria decapitado em frente de suas irmãs, e por isso desiste. A meia-elfa estava acordada e fala que Niro fez a escolha certa. Segundo as palavras dele, havia um monstro crescendo nele. Os nobres descontavam neles para que os outros vissem o monstro deles. Mesmo escravos como Niro podiam ver claramente que tipo de monstro eles estavam virando. Os nobres não sabiam sobre o monstro deles, e por não poderem ver o monstro desses escravos, eles não sabiam de que tamanho aquilo estava ficando. Essas palavras terão um efeito maior mais pra frente na história. No dia seguinte, Niro estava em uma aula de magia, e o professor dá algumas explicações básicas sobre como funcionava a magia. Não vou explicar detalhadamente o que ele falou já que isso é algo que vai mudar de acordo com o desenrolar da história, mas basicamente a magia fica mais forte de acordo com a emoção ou sentimentos. Os alunos ficam treinando o encantamento que o professor havia ensinado, já Evan se exibe ao usar uma magia poderosa. O professor se dirige até ele e fala que usar magia proibida naquela idade era ilegal, e manda Evan parar de tentar desencorajar os outros. Niro também estava se saindo muito bem, e demonstra um poder maior do que muitos. Todos ficam impressionados com sua habilidade, mas depois ele não consegue repetir o encantamento, e todos percebem que aquilo não passava de uma sorte de principiante. Algum tempo depois, o professor ensina uma nova magia para os alunos que era basicamente projetar seu feitiço, e como treinamento eles tinham que acertar os bonecos de palha que estavam alguns metros distantes. Eles passam a tarde inteira praticando, alguns acertam e outros erravam o alvo, já Niro nem chegava perto disso, e até mesmo um dos riquinhos queimou seu único par de sapatos de propósito. No pôr do sol, todos já haviam ido para casa, exceto Niro que ainda estava praticando. O professor vai até ele e com um olhar sério pede para Niro parar de fingir.
e ordena Niro a mostrar todo o seu potencial. De seguida Niro lança uma magia extremamente forte, descontando assim toda a sua raiva.